Já tem alguns anos que celebramos esta ceia, sim, esta lembrança daquilo que aconteceu há 2000 anos aproximadamente atrás, quando num domingo, bem cedinho, de madrugada, ainda escuro, um grupo de mulheres vai até um lugar onde estava sepultado aquele que tinha sido mestre, que tinha trazido esperança e agora frustrava, porque tinha morrido, quando achavam que ele tomaria o reino. E assim elas estavam encerrando a celebração do Pêssar, que era a Páscoa judaica, porque todos ali eram judeus, elas eram judias e tinham celebrado com ele, e pensavam que depois da celebração viria a coroação. Mas veio uma coroação, a coroação com uma coroa de espinhos, que vem sobre ele para a humilhação, até que ele chega na crucificação. Mas aquelas mulheres não desistiram e vão homenageá-lo, vão honrá-lo, porque ele estava no coração delas, e correm e encontram o túmulo aberto. Algo que deve ter impressionado, assustado. Ficaram sem entender nada, os guardas não estavam por lá. Algumas igrejas trazem essa celebração. Dizem que, quando comecei aqui, na verdade, foi inspirado numa celebração que vi em igrejas de origem russa, russos e letos, o pessoal lá daquela parte oriental da Europa, mantém, parece que até hoje, essa celebração, e eu aprendi com uma das igrejas que são de descendentes russos a fazer. E achei muito interessante, sempre marcou, compartilhei, fizemos uma vez, e a igreja começou a continuar. E temos sempre um número, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, mas um número considerável de pessoas que se dispõem a acordar bem cedo. Para estarmos aqui no horário que tivemos que acordar bem cedo, bem mais cedo do que o costume, para muitos, né? Para muitos, não para todos. Muita gente acorda de madrugada, nem dorme direito, mas aqueles que têm outras atividades normais, regulares, não acordam tão cedo, ainda mais num domingo, ainda mais no domingo de Páscoa. E graças a Deus por irmãos e irmãs que têm estado aqui, o grupo que está aqui também. Quem já tem participado dessa celebração em algum outro ano? Levante a mão, deixa eu ver. Bênção, a grande maioria. Quem está participando pela primeira vez desta alvorada da ressurreição? Levante a mão. Graças a Deus por esses que estão vindo pela primeira vez. Glória a Deus por isso. Que se torne também uma santa tradição. Tradição não é coisa ruim. Tem gente que não gosta de tradições. Jesus condena tradições. Jesus Cristo condenava tradições humanas, que empanavam a verdade evangélica. No entanto, a verdade da Bíblia. No entanto, algumas tradições, e a Bíblia fala de tradições que tinham que ser preservadas, e nós preservamos esta, glorificamos a Deus por cada vida que está aqui. Gostaria até de reconhecer alguém conosco pela primeira vez nesta manhã. Fique em pé. Se alguém está pela primeira vez em nossa igreja, não na cerimônia, mas pela primeira vez em nossa igreja. Não temos nenhum visitante de primeira vez, todos são bem-vindos de outras igrejas. Quem não pertence a nenhuma igreja evangélica, ou não é, talvez temos pessoas de igreja católica ou de outros grupos religiosos, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Muito importante estarmos aqui reunidos, estarmos aqui nesta celebração. A Páscoa, ela é celebração da libertação por meio do sangue do Cordeiro. Circulou um vídeo aí de um camarada, eu vi, o cara está meio gordinho, né, Giovanni? Devia ter... Não dá para emagrecer no vídeo, não? O camarada ficou meio gordinho, mas ele fala um pouco sobre a deformação na celebração. A celebração que é a celebração do sangue do Cordeiro tornou-se a celebração do bacalhau, para alguns, né? E do chocolate. Mas os judeus, até hoje, quando celebram o Pêssar, eles pegam o cordeiro e eles também usam, até hoje, ervas amargas, para lembrar da escravidão, porque eles celebram a libertação através do sangue do cordeiro. A primeira Páscoa que foi celebrada foi assim, de madrugada, todos reunidos nas casas, tinham que ter matado durante o dia um cordeiro, sacrificado um cordeiro, o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais, do lado das portas ou até nas portas, e
e todos dentro de casa. Então, aqueles que estavam dentro da casa que tinha o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte passaria por cima. Por isso vem a palavra em hebraico Pessah, que significa passar por cima. E da onde foi transliterada para Páscoa entre nós. Mas para o judeu é Pessah. Também o judeu tinha que celebrar junto com aquilo uma vida de libertação, mas também de consagração a Deus. Os primogênitos que não foram mortos porque um cordeiro, que era o principal, o primogênito, teria que ser um primogênito, tinha sido consagrado a Deus. E eles deveriam afastar tudo que trouxesse algum tipo de corrupção. Por isso o fermento era retirado. Eu recebi uma foto de alguém que está morando lá em Israel, e ele mostrou uma foto assim de um mercado, e os judeus, então, até hoje eles têm o costume, eles tiram tudo que tem fermento. Antigamente era para varrer para fora, jogar ainda mais nas tendas, que eles estavam em tendas ainda durante o êxodo, era para jogar na areia, para fora. Tudo que fosse de fermento, que eles preservavam. Não tinha o fermento em pó, tinha que ser uma massa que já estava ali levedada, e eles tinham que jogar fora, e depois eles tinham que esconder. Aí, com a prática, judeu sabe como é, né? Tem um certo cuidado em não gastar demais. Eles criaram, e foi uma tradição rabínica que existe até hoje, muitas casas têm um quarto, o quarto do fermento. Aquele quarto fica fechado, e tudo que é de fermento, eles tiram e colocam naquele quarto, e trancam o quarto. E ninguém pode mexer ali, a chave é escondida, só o dono da casa sabe, para que não haja nada à vista que é fermento, que tenha alguma levedura. E ele tirou uma foto de um mercado, com um saco, aqueles sacos pretos em cima de uma parte do mercado. Ele falou: pastor, isso não é reforma, não. O mercado não está em reforma. É que tudo que tem fermento, naquele mercado não se pode comprar. Mas eles não vão jogar fora. Então, eles fecham, vedam com o plástico preto. E aquilo ali não se pode tocar. É o símbolo de se afastar de tudo aquilo que traz corrupção. Portanto, a Páscoa, que era a libertação para o judeu da morte, que chegou às casas dos que não colocaram sangue, morte dos primogênitos. Essa Páscoa trazia também a libertação depois da escravidão. Todos foram libertos da escravidão, os judeus que creram nisso e outros que estavam com eles, não apenas os hebreus, mas outros que estavam com eles, foram libertos da escravidão. E também eles tinham que, durante o período, celebrar. Eles celebrariam a santificação através do afastamento de tudo aquilo que era fermentado, corrompido. Então, libertação. Jesus Cristo, quando começa o seu ministério, apontado por João Batista, é registrado lá no Evangelho, ele é apontado que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Aquele que veio para ser morto. Ele veio para ser rei, mas antes de reinar, literalmente, ele teria que reinar nos corações, mas antes ele era sacrifício também. E ele veio para isto, o Cordeiro foi morto, e o sangue do Cordeiro derramado também é garantia de libertação. A Páscoa cristã também é a celebração da libertação, da festa do Cordeiro. Cordeiro para os judeus, Cordeiro para os cristãos. Sempre o Cordeiro, nunca o coelho. Cordeiro, o Cordeirinho. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro cujo sangue foi derramado, para trazer libertação da nossa condenação. Jesus Cristo, ele nos liberta da culpa do pecado que nos escraviza, nos liberta da condenação da morte física e da eterna. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que foi morto por todos, para quem crê de todo o coração no valor do seu sacrifício e no fato de que o sacrifício de Jesus na cruz substitui aquele castigo eterno que eu e você teríamos que ter por causa dos nossos pecados, somos libertos desta condenação, liberdade. Jesus Cristo não ficou morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e como começamos aqui a falar, naquela madrugada, no domingo de manhã, as mulheres chegam, e quando chegam, encontram o túmulo aberto, o Salvador não estava ali. Também elas encontram
um texto fala de um anjo, outro de 2 anjos, mas elas ouvem o fato de que quem elas estão procurando não está mais ali, está vivo. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele vem garantir também a libertação da nossa condenação, a morte eterna, mas também até essa morte do corpo, porque este corpo será ressuscitado. Não igual a este, mas muito melhor, superior, o ideal, como teria sido antes do pecado. O corpo incorruptível. Este é o que será ressuscitado, mas Jesus inaugura a ressurreição e ele ressuscita primeiro. E Jesus Cristo ressuscitou, e ainda assim, aqueles que ouviram ele falar sobre isto, que tinham ouvido das palavras dele acerca dos profetas, estavam incrédulos e estavam presos ainda a uma série de coisas. Infelizmente, a história que é conhecida e relata muito bem isso, a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Emaús, uma cidade, uma aldeiazinha pequenininha, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Em torno de Jerusalém haviam pequenas aldeias. A gente vai ouvir falar de Betfagé, Betânia é um pouquinho maior. Emaús é uma dessas aldeias pequenininha. Talvez tivesse ali umas 7, 8 casas, mas ele chamava aldeia. Um grupinho ali, alguém fazia vendas e tinha um pequeno, como no meu, lá em Mato Grosso diriam, um pequeno patrimônio, um patrimôniozinho mínimo, com poucas casas, mas algumas pessoas ali viviam. E 2 discípulos, não sabemos exatamente, só temos o nome de um, Cleopas, há uma série de tradições sobre ele, mas ninguém tem certeza. Esses 2 discípulos estão voltando. Jesus Cristo morreu, eles já tinham ouvido falar da ressurreição, mas eles estão voltando entristecidos. E do versículo 13 ao versículo 35 de Lucas 24, se você puder, abra a sua Bíblia, se você a tiver ou acesse. Nós vamos estar lendo aos poucos os versículos todos. Jesus Cristo, que trouxe libertação, e a Páscoa que celebra essa libertação, Jesus Cristo continua ressuscitado, trazendo ainda libertação. Aqueles homens precisavam de libertações, e nós, discípulos de Jesus, ainda precisamos de algumas libertações, e nós estaremos pensando nisto. Porque Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, traz libertação. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que é viva e eficaz e que será lida agora. Que ela fique clara a cada um de nós, que a Tua palavra, que já está sendo exposta pelas canções e por leituras já feitas, continue a ser e torne-se clara, e pelo poder do Teu Espírito, vivamos as Tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Leamos juntos o texto de Lucas 24. Nós vamos ler do 13 ao 16. Vamos ler do 13 ao 16, todos. Você que está em casa, está nos acompanhando, leia também. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqueles homens que tinham convivido com Jesus, têm Jesus ao lado, porque Jesus, na verdade, espiritualmente sempre esteve e está, e ainda assim eles não conseguiam impedir, e o texto diz, os olhos estavam impedidos de o reconhecer, podemos dizer que eles estavam tendo uma cegueira. Cegueira espiritual. Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, traz libertação da cegueira espiritual que os impedia de ver Jesus ressuscitado, andando ao lado deles, pois eles estavam centrados nos problemas que achavam insolúveis e perderam a confiança no Mestre. Muitas vezes nós também, por causa das nossas preocupações, nos centramos demais nas nossas dificuldades e limitações. Desviamos os olhos de Jesus Cristo. Sabemos, e muita gente que conhece a Bíblia deve ter ouvido já a história, ou lido, de Pedro, que vai ao encontro de Jesus sobre as águas, quando ele vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, e ele
como que desafia Jesus: se tu és o mestre, que eu vá ao teu encontro andando também sobre as águas. Jesus fala: vem, e ele vai. E ele começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que ele se preocupa com o vento oriental, um vento quente, seco, que bate no seu rosto. Vinha do leste, lá do deserto. E quando ele sente aquele vento, ele fica preocupado, porque muitas vezes aquele vento trazia tempestade, e ele deixa de olhar para Jesus, presta atenção nas circunstâncias e começa a afundar. Afunda, literalmente afunda. Ninguém começa a afundar, ele vai lá para baixo. E aí ele grita e Jesus o salva. Homem de pequena fé. E nós, muitas vezes, desviamos os olhos de Jesus e deixamos de enxergar a presença dele ao nosso lado, a presença dele dentro de nós, pelo seu Espírito que habita naqueles que já creram e que já o receberam, daqueles que confiaram no poder redentor do seu sangue, da libertação que ele trouxe. E ficamos ali em si mesmados, em si mesmo. E não enxergamos Jesus e suas soluções. Mas Jesus Cristo, ele é paciente. Jesus Cristo é o grande exemplo de fé. Sabe por que Jesus é o exemplo de fé? Porque ele acredita em mim. E eu muitas vezes não acredito em mim. Ele acredita em você. Será que você sempre acredita em você? Ele acredita que apesar de tudo o que ele fez, e que eu não consigo, nunca vou conseguir retribuir, mas que apesar de tudo, eu ainda me amedronto, achando que não tem mais jeito. Aquele que deu jeito na morte está comigo e com você. E nós não conseguimos enxergar a cegueira espiritual. Fecha os nossos olhos como a cegueira espiritual fechou os olhos daqueles homens que não conseguiram reconhecer Jesus. Há muitas teorias sobre isso. Por que eles não conseguiram reconhecer Jesus? Há outros textos que falam também de outros discípulos que não reconhecem. Jesus estava tão diferente assim. Uma coisa eu sei. Quando Jesus Cristo foi morto na cruz, antes da morte, quando a coroa é colocada de espinhos sobre a sua cabeça, e a Bíblia diz que não foi colocada assim devagarzinho. Aquela coroa, cada espinho daquele, alguns acham, em média, tinha 6 centímetros. E quando é colocada na cabeça, ela é empurrada na cabeça de Jesus. E ainda é dito que com uma massa, com um pau, eles batem, para que aquilo afunde mais ainda. Provavelmente o cérebro de Jesus vai inchando a cabeça e incha o seu rosto deforma. Ele começa a receber chicotadas, em que pedaços da sua carne são arrancados. Literalmente, sua carne é dilacerada pelos chicotes, antes de ser traspassada pelos pregos. O rosto de Jesus deve ter ficado deformado. E aquele rosto que um filme apresenta, diz alguém que ainda é muito bonito em relação ao que o rosto de Jesus ficou depois de tanta pancada, de tanta agonia que ele passa. Talvez os seus olhos estivessem esbugalhados. Ele realmente estava deformado. E esta foi a última imagem que os discípulos tiveram na cruz. E Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita inteiro. Tem apenas as marcas dos cravos, a Bíblia diz isso. Mas ele vem inteiro e os discípulos não reconhecem, porque só tinham visto os problemas. Às vezes, por causa disso, a gente está enxergando demais os problemas, as dores. E não conseguimos enxergar esse Jesus inteiro, que está em nós, ao nosso lado conosco. E por causa disto, temos cegueira espiritual, como aqueles discípulos tiveram, mas Jesus Cristo veio e acreditou, e veio tirar deles a cegueira espiritual, abrir os olhos. E Ele quer fazer isto com você, como Ele faz comigo. Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, traz libertação. Libertação da tristeza paralisante. Vamos ler o versículo 17 do mesmo texto de Lucas. Vamos ler juntos? Leia em casa também. Vamos ler? Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. A tristeza paralisou. A tristeza, muitas vezes, que nós temos por uma série de coisas, até por causa dos nossos pecados, nos paralisa. E às vezes nós achamos assim: eu não sou capaz de seguir.
e eu fico paralisado. A tristeza nos paralisa em relação a projetos, às vezes nos paralisa em relação ao nosso casamento. Não dá para ir. Em relação a certos propósitos da vida, eu não consigo prosseguir. Em relação a um filho, uma filha, um pai, uma mãe, e a gente sente a mesma coisa. A tristeza paralisa. A tristeza faz eles pararem. Quando Jesus, aquele visitante, que eles ainda não conseguem reconhecer, mas é o próprio Jesus, pergunta o que está acontecendo, eles se lembram e a tristeza os para, eles param, tristes. Jesus Cristo veio para trazer libertação àqueles homens de uma tristeza paralisante que os impedia de caminhar com Ele para a vitória, no caminho do discipulado que um dia eles tinham aceito. Jesus Cristo hoje também quer libertar eu e você da tristeza que tantas vezes nos paralisa e nos impede de prosseguirmos diante de tantas coisas que um dia aceitamos como desafios. O desafio do casamento, o desafio da família, o desafio da criação dos filhos, o desafio de um ministério, o desafio até de vida profissional, que nós oramos e pedimos tanto a Deus. E ficamos entristecidos e paralisados. Jesus Cristo veio libertar e trouxe libertação para aqueles homens que pararam. Sim, também, tudo o que estava acontecendo com eles estava trazendo uma confusão perturbadora. Vamos ler o versículo 18 a 27 do mesmo texto, Lucas 24 ainda. Leemos juntos, todos, em casa também. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles estavam confusos e perturbados, pois ouviram tanto tempo Jesus, porém não tinham atentado, de fato, para os seus ensinos. Ouviram as palavras, mas não ficaram atentos a todo o conteúdo daquelas informações. Muitos leem, mas não estudam a Bíblia de fato, não refletem, não meditam. Têm conhecimento da palavra, mas não são formatados pela palavra. Não escutam Jesus Cristo, que por meio do seu Santo Espírito nos ilumina na compreensão de tudo que está escrito. Quando lemos, meditando, nós somos libertos das dúvidas e confusões espirituais. Até hoje existem dúvidas e confusões espirituais. Até hoje algumas pessoas ficam confusas, porque até hoje há pessoas também que falam que está tudo perdido, que as coisas não são bem assim, e talvez eles tinham ouvido alguns familiares que falaram que valeu a pena vocês terem deixado tudo para seguir esse pregador lá da Galileia. Vocês estão perdendo tudo, talvez eles estavam dando ouvidos aos outros. E às vezes nós também damos ouvidos aos outros, a incrédulos, a pessoas deste mundo que se aproximam de nós para criticar, para lançar dúvidas. E deixamos de ouvir e de atentar para o ensino da palavra de Jesus, nas Escrituras, claro.
em todas as Escrituras. Não sei quanto tempo aquela viagem durou. Não foi curta. Porque a Bíblia diz que Jesus falou de tudo, de todas as Escrituras. Eu creio que Jesus foi lá na Torá. Ele vai lá na lei, vai lá no princípio, vai lá no Gênesis, no começo de tudo. Passa pelo Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois ele avança na história de Israel, fala das poesias e dos salmos e das profecias que estavam nos salmos também. Muitos salmos são proféticos. O Salmo 22 descreve a morte de Jesus, alguns detalhes da morte dele, da crucificação dele, até o fato de que houve um sorteio das suas roupas. E aqueles homens têm que ouvir Jesus falar, e Jesus entra nos profetas e vai caminhando com eles. E chega até as palavras que ele mesmo disse. É interessante que quando a gente lê, e quando eu li a primeira vez, eu falei assim, mas Jesus está se fazendo de bobo aqui, quando ele disse que não está sabendo o que aconteceu. E Jesus estava mentindo para os discípulos, ele fez uma brincadeirinha. Eu aprendi pequeno que não posso mentir nem de brincadeirinha. Será que Jesus fez uma brincadeirinha? O que está acontecendo? Jesus não sabia? Jesus sabia. Jesus sabe de tudo. E ele sempre soube. Mas ele quis fazer os discípulos enxergarem a confusão em que eles estavam e refletir sobre ela. Por que vocês estão assim? Parados, paralisados, confusos e perturbados. Vocês não ouviram esse homem o tempo todo falar de todas as Escrituras? Vocês não me ouviram? Jesus Cristo, por vezes também, se assusta com a nossa confusão e perturbação. Porque a sua palavra é clara, mas eu tenho que ficar e crer nela. Eu tenho que buscar nela aquilo que ela diz para mim hoje. Cada dia que eu leio a Bíblia, eu tenho que conversar com Deus. Uma coisa que eu aprendi, nem todo mundo gosta, eu vou sublinhando coisas que me chamam a atenção na palavra. E paro e pergunto, o que o Senhor quer me dizer aqui, agora? Porque a palavra é Deus falando, mas você tem que ouvir e tem que perguntar a Ele. Não é um mero exercício de interpretação de texto que você faz na escola, com os escritos aí da vida. Mas é realmente você conversar com o Deus da palavra, perguntando a Ele o que o Senhor quer dizer agora. Que ensino o Senhor traz para mim hoje? Me dá forças para aplicar. Só assim vamos sair da confusão espiritual. Num período em que eu andei numa crise tremenda de fé, e foi na fase de adolescência, já tenho dito várias vezes isso, fui atrás de algumas experiências assim deslumbrantes, atrás de algumas revelações impactantes. Mas as dúvidas persistiam mesmo depois de participar de uma noitada de vigília no monte. Via luzes e tantas coisas, mas chegava com dúvidas ainda. Mas não deixei de estudar a palavra, mas à medida que eu fui estudando a palavra, e não apenas lendo a palavra, esse Jesus vivo, ressuscitado, foi cada vez sendo mais vivo em mim. Me trazendo cada vez mais vida. Ao ponto que depois da crise, com 17 anos, eu estava ingressando no seminário. Porque era uma coisa que eu tinha certeza desde pequeno que eu seria pastor. Vocação, sabe? Aquilo que o menino diz que vai fazer quando crescer. Eu não tinha crescido tudo, não cresci, eu acho que diminuí agora. Mas eu também sempre soube que ia ser pastor. E mesmo na hora das minhas angústias e dúvidas, eu ficava mais perturbado ainda, porque eu pensava, como eu vou ser um pastor com tantas dúvidas? Porque eu sabia que ia ser. E quando passou, não havia outro caminho. Era a hora de decidir e fui para o seminário. E as outras coisas viriam depois e ficou o que eu aprendi e o que faço até hoje, há 46 anos, para a glória de Deus. E pelo poder dele. Algumas vezes, ainda assim, eu fui deixando ele de lado, porque fui lendo a Bíblia só para preparar mensagens e não para realmente tê-la como ensino e palavra viva para mim hoje. E por isso, em algumas ocasiões, mesmo sendo pastor, fiquei perturbado e confuso. Mas Jesus Cristo, que sempre acredita, meu exemplo de fé, não deixou de estar dentro e do lado, pelo poder do Espírito, me chamando e falando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você está assim? Por que parou?
E eu, quando paro para ouvir a sua palavra, eu saio renovado e reforçado. Porque o seu ensino traz vida. Sim, Jesus Cristo ressuscitado e vivo traz também libertação dos medos infundados. Vamos ler ainda no capítulo 24, do versículo 28 ao 31, todos juntos. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus Cristo ressuscitado e vivo traz libertação dos medos infundados. Eles estavam com tantos medos infundados, porque mesmo os discípulos não foram imediatamente perseguidos e nem crucificados. Os líderes religiosos queriam matar o líder. Eles queriam matar Jesus. Foi dito por um deles: é importante que morra alguém. Porque achando que matando o líder, eles acabariam com a confusão. Eles não estavam preocupados em ir atrás dos discípulos, pelo menos naquele momento. Mas eles estavam com medo, achando que agora todos seriam crucificados também. Nem os romanos queriam fazer isso. Pilatos, de vez em quando, era acusado de ser sanguinário e ele tinha que se controlar. Eu acho que ele gostava de uma crucificaçãozinha. Se fosse na época de hoje, provavelmente ele mandaria filmar e depois ficava assistindo à noite em casa. Dizem que ele foi cruel e, por causa disso, ele perdeu o governo e foi retornado a Roma. No entanto, aquele medo que eles tinham não tinha fundamento, mas nós tantas vezes somos tomados por medos infundados. Medo das noites da nossa alma, do interior vazio. Sim, esses medos infundados agora se manifestam quando eles colocam para Jesus uma preocupação que era deles. Eles estavam gostando de ouvir aquele homem. Puxa vida, olha, talvez esse homem até possa estar com a gente. Talvez a gente possa, vamos ver, quem sabe é um mestre. Porque eram homens que procuravam rabinos, procuravam mestres, eles eram religiosos. Antes até, muitos deles já criam, não tinham a formação, vamos dizer assim, mais rabínica lá de Jerusalém, mas seguiam mestres. Participavam das sinagogas lá em Cafarnaum, ou naquelas regiões lá de cima. E o que acontece naquela hora, naquele momento, é que quando eles falam para Jesus: fica conosco, Senhor, porque é tarde, não é que eles estavam preocupados que aquele viajante ia sofrer alguma coisa, a preocupação era deles. Fica conosco porque a gente está morrendo de medo. Fica conosco, entra na nossa casa. E Jesus entra. Jesus está esperando de você o convite. O texto de Apocalipse 3:20, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Ouviu aí? Ouviu em casa? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, sabe para quem Jesus está falando ali no texto? Para uma igreja. Não é uma palavra dita a incrédulos, é dita à igreja. É dita a mim e a você. Porque Jesus, ele está no coração, eu creio que da maioria dos que estão aqui. Eu creio que a maioria dos que estão aqui um dia receberam este Jesus, ressuscitado e vivo. Só que Jesus ficou tão da casa. Ele chegou na sala, aí você falou: Jesus, dá um cantinho aqui, porque eu quero assistir uns filmes aí. Dá licença. E Jesus estava ali na cadeira principal e foi colocado num banquinho. E aí você fica com intimidade e fala: Jesus, vai na cozinha ali, me traz um copo d'água, por favor. E Jesus é bonzinho, ele vai para a cozinha. E às vezes, muitas vezes nas nossas vidas, nós falamos: Jesus, vai lá para o quintal. Porque o que eu vou falar aqui para minha mulher, o senhor não pode ouvir, não. Porque o que eu vou assistir, o senhor não pode assistir comigo, não. Porque o que eu vou acessar agora na internet, o senhor não pode estar por perto, não. E Jesus é bonzinho, e ele vai. E por isso, lá do lado de fora,
Ele está batendo na porta. Ele não está batendo na porta de fora, ele está batendo lá de dentro, da sua porta, dos fundos. Porque você jogou Jesus para a porta dos fundos. Fala no grupo aí da porta dos fundos, que é uma porcaria. A gente faz, às vezes, isso com Jesus. Quando nós abandonamos a porta estreita, a gente manda Jesus para a porta dos fundos, e ele lá dos fundos está batendo. Ele está batendo. E para isso você tem que falar: entra Jesus, vem para a sala de novo. Sai aí do quintal. Toma conta e se assenta no lugar principal. Comanda essa mesa, a minha vida. E convida Jesus, porque ele vem, mesmo tendo sido desprezado, ele vem com um banquete pronto. Mas ele tem que sentar. E os discípulos fizeram isso. Quando é dito que ele partiu o pão, sabe o que significava isso? Sabe quem partiu o pão numa casa, na hora das refeições? O dono da casa. Se foi dado a Jesus o partir o pão, é porque eles falaram: Jesus, nós estamos perdidos, cegos, paralisados, confusos e perturbados. Agora, Senhor, comanda, o Senhor é dono dessa casa. E quando Jesus pega o pão e parte, o que acontece? Os olhos dele se abrem, porque ele voltou para o centro. Talvez o que está acontecendo com você, que está precisando da libertação de tantas coisas que já foram citadas aqui, é que Jesus volte de novo ao centro, no trono do seu coração, comandando. E ele vai dizer o que você tem que assistir, e ele vai dizer a maneira como você tem que se comportar, e ele que vai dizer a maneira como você tem que tratar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. E você tem que ouvi-lo. Você tem que deixar ele comandar, tomar a direção dos seus negócios, dos seus propósitos, da sua vocação, da sua profissão, do seu ministério. Ele tem que ser o centro. Ele tem que estar no comando. E quando ele partir o pão, os seus olhos vão se abrir. E quando ele voltar para o trono, você vai enxergar tudo. O medo passa. Sim, porque Jesus Cristo veio trazer libertação. Ele veio trazer, o Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, traz libertação da frieza da alma. Vamos ler os últimos versículos, Lucas 24, 32 a 35. Vamos ler juntos? E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia. A comunhão com o Cristo vivo faz o coração arder, reacende o zelo e a necessidade de falar sobre nossas experiências com o autor e consumador da fé, com as pessoas e principalmente com os irmãos e irmãs da nossa igreja local, da nossa comunidade de fé, da sua comunidade de fé. Sim, a Bíblia diz que cheios do Espírito nós temos que falar entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Não fazer fofoca, não criticar o outro, não ficar trocando acusações ou besteirinhas, seja de que fundo for. Nada disso. Mas isso eles fizeram. E é interessante, eles chegando a ouvir o que Pedro tinha visto, mas agora eles tinham a experiência deles. E você, Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, quando você o coloca no centro, ele quer fazer com que você tenha experiências com ele, e não apenas ouvir das experiências dos outros, que são importantes também, mas você tem que ter as suas com o mestre dos mestres, o Jesus Cristo ressuscitado e vivo, que quer trazer libertação. Sim, ele quer trazer libertação da cegueira espiritual, da tristeza paralisante, da confusão perturbadora, dos medos infundados e frieza da alma. Apresentemos a Jesus as nossas angústias pela oração. Vamos dar tempo para que ele nos fale pela sua palavra e vamos estar atentos a entendê-la pelo poder do seu Espírito, iluminação que ele nos dá. Não nos isolemos. Muitas vezes o que acontece é que quando vem alguma coisa, muita gente diz: não vou à igreja. Não vou. Perguntei uma vez para alguém por que ele não vinha. E ele falou: por que, pastor? Eu estou tão mal que eu tenho medo de prejudicar os outros.
Eu falei, o dia que você estava com a boca inchada, porque eu vi aquela pessoa com abscesso, né, no dente, assim, um negócio, a boca dele ficou inchada, brilhava assim, do inchaço. E eu vi a pessoa, imediatamente foi no dentista. Eu falei, aquele dia que você estava com aquele abscesso, você não teve medo de ir ao dentista? Por quê, pastor? Porque você ia assustar os outros pacientes do dentista. Você ia assustar até o dentista. Não. Dentista é para isso. Eu falei, igreja é para isso também. Igreja é para a hora da crise. Igreja é hospital. Igreja é pronto-socorro espiritual. Na hora da dor, da angústia, você tem que procurar os irmãos e pedir força, orem por mim, porque eu não estou conseguindo orar. Leiam a Bíblia comigo, porque eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Contem-me das suas experiências, porque eu estou paralisado. Nós precisamos uns dos outros. Aqueles discípulos, mesmo afastados, eles seguiram um princípio de Jesus, que desde o início mandou que não mandassem sozinhos, pelo menos 2 a 2. E eles estavam 2. Mas voltaram e encontraram os 11 e outros. A igreja reunida. E é o que nós estamos fazendo aqui. Celebrando Cristo ressuscitado e vivo. Páscoa é a celebração do Cristo ressuscitado e vivo, vamos dizer, e da libertação que ele traz. Páscoa é a celebração da libertação que traz o Cristo ressuscitado e vivo. Vamos dizer, Páscoa é a celebração da libertação que traz o Cristo ressuscitado e vivo. Libertação da condenação do pecado, mas libertação também de você que já um dia o recebeu. Da sua cegueira espiritual, do seu medo paralisante, das suas confusões perturbadoras, dos medos infundados, da sua frieza. Ele liberta.